Meus amados e queridos amigos e irmãos, graça e paz, saudação de bom dia, aqui na manhã, nesse domingo, para mais uma manhã teológica, uma manhã de estudo, não é amanhã de uma mensagem pregada eletrizante, aqui é uma manhã de mastigar devagarzinho e sentir o sabor da palavra, a doçura da palavra. Nós falamos no domingo retrasado, sobre a unção. Falamos no domingo passado sobre o poder e hoje eu quero falar um assunto um pouco mais polemizado. Aqui é o teu amigo, teu irmão em Cristo, pastor Claudinei Gomes, e eu quero convidar a todos para uma apreciação, não tomando em mãos agora um versículo, um capítulo, um versículo, porque hoje eu quero navegar com vocês basicamente em cima de algumas pessoas que me atropelam com perguntas, com dúvidas, interrogando acerca da questão da grande tribulação, onde vamos entrar por uma esfera um pouco escatológica hoje, Não vamos abordar de ponta a ponta, claro, nunca um áudio daria para isso, até porque se fôssemos utilizar para dar um estudo, nem uma única noite a gente abordaria tudo. O seminário de escatologia que a gente vem realizando, geralmente a gente faz 3 dias nas igrejas. Mas, basicamente, em cima daquilo que as pessoas me perguntam sobre a questão da grande tribulação, Primeiro, pastor, a igreja vai passar pela grande tribulação? Segundo, nós vamos conhecer o anticristo? E estas duas perguntas nós vamos responder a vocês a partir de agora, tá? Todavia, eu não quero andar por caminho especulativo, eu não gosto disso, um caminho onde não há um fundamento na palavra. Então é muito importante nós aprender e deixar que a palavra nos norteie. Bom, de antemão, gente, eu não tenho por alvo objetivo aqui falar mal de ninguém, denigrir ninguém, mas tenho visto algumas pessoas pregando e ensinando que a grande tribulação acontecerá após o milênio e que nós estamos no milênio. Inclusive tem um pastor aí, que se não me fala, eu acho que é pastor, se não me fala, acho que é pastor Paulo, tem um punhado de vídeos no YouTube, rede social, entendeu? E eu vi algumas coisas bastante heréticas dele, e eu não tenho como objetivo, doeu demais, e não deu para colocar pela goela fora aqui, algumas coisas, muito drásticas, sem nexo, principalmente com relação a isso, que de fato nós estamos vivendo no milênio. Eu discordo categoricamente disso, tá? Categoricamente disso. Quero louvar a Deus aqui por uma reciclagem teológica que eu tive do meu nobre amigo, pastor João Moreno, que foi um dos professores do IBAD, Então nós temos que ficar com o que a Bíblia diz, ser grato pelos ensinamentos que a gente teve e nos apoiar na palavra. Quero dizer a todos vocês que geralmente as pessoas que pregam assim, os que ensinam assim, eles são chamados de milenistas, eles são chamados de milenista simbólico. Primeiro nós temos que entender que o milenista simbólico, ele diz que o milênio na Bíblia é um símbolo da luta entre o bem e o mal, entre Deus e as obras das trevas, e que esta luta começou com o advento de Cristo, que nós de fato já estamos atravessando a esfera do milênio. É literalmente um absurdo isso, gente. Eu quero que vocês parem e pensem de ponto a ponto que nós vamos abordar aqui, que a Bíblia deixa claro que o milênio será resultado da intervenção de Cristo na terra. Nós, evangélicos, coerentes, salvos, estamos vendo lamentavelmente as coisas piorando, com ensinamentos heréticos. E nós não podemos ficar engolindo essas coisas, nós temos que ficar com o que a Bíblia diz. Então o que é que eu acredito? Eu acredito no milênio literal. A Bíblia, ela é dividida em pelo menos 7 dispensações, a saber, a inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. Então, se o milênio
é a sétima dispensação, eu acredito no milênio literal, mas após a grande tribulação. E lamentavelmente eu vi esse pastor aí, né, que ainda diz que a igreja passará pela grande tribulação. Olha que absurdo isso. Então é por isso que eu venho aqui confrontar isso. Isso não é verdade. Eu discordo plenamente disso, tá? Não tem como primeiro a igreja passar pela grande tribulação por algumas razões apresentáveis aqui, gente, tá? A grande tribulação, nós sabemos que o Apocalipse, cuja palavra na língua grega significa apocalipse, que traduzido é revelação, e com clara evidência de que tudo que já foi revelado não está mais em oculto, né? Foi revelado para João. Esse João era primo de primeiro grau de Jesus, que com mais de 90 anos preso, humilhado e exilado na ilha rochosa por nome de Patmos, passa pela esfera do arrebatamento e vê coisas inefáveis a que o Espírito impulsiona. Escrever 7 cartas aos 7 pastores das 7 igrejas da Ásia Menor, igrejas pelas quais inclusive não existe mais. E o Apocalipse é lindo na riqueza da linguagem da simbologia, com algumas divisões, e ele fala dos selos, das trombetas e das taças. E para quem não sabe, taça na Bíblia fala da ira de Deus. Ou seja, no Antigo Testamento, quando Deus falava no derramar das taças, era literalmente o derramar da sua ira sobre as nações. E a Bíblia diz que Deus nos livrará da ira vindoura. Então, queridos, pare e pense comigo que não há razão para a igreja passar pelo período das taças. Gravem bem isso. Não há sentido, não tem absolutamente nenhum nexo a igreja passar pela grande tribulação. Quero deixar bem claro isso aqui, tá? Agora vamos observar aqui um outro fator, uma outra dúvida que as pessoas me atropelam muito, é sobre a questão do anticristo, sobre o anticristo. Eu vou trazer um outro áudio um dia aqui, um outro estudo para vocês, falando das características do anticristo, entrando um pouco mais no miolo do Apocalipse, ver o que a Bíblia nos ensina, fala, principalmente Paulo escrevendo a sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, enfim. Mas quanto à igreja conhecer o anticristo, vamos ou não, pastor? E aí? Bom, muitos escatólogos, gente, acreditam que sim, certo? Agora, Paulo fala na segunda carta dele, conforme a hora disse aos senhores, segunda carta escrita aos Tessalonicenses, capítulo 2, que ali inclusive fala sobre o anticristo, que a vinda de Cristo ela não acontecerá sem que primeiro apareça o homem do pecado. Esse homem do pecado, iníquo, filho da perdição, referido por Paulo aqui, ele é o anticristo. A palavra anticristo se define como contrário ao verdadeiro Cristo. Todavia, isso não quer dizer que nós vamos passar pela grande tribulação, tá? Então, quando olhamos para uma visão panorâmica do que a Bíblia nos ensina, ou seja, nós temos que entender, compreender, assimilar e absorver que o governo do anticristo é uma coisa. A grande tribulação se dará no governo do anticristo, certo? Porém, muito antes da grande tribulação, você tem que entender que ele vai estar literalmente governando. Por exemplo, Daniel, o profeta Daniel, o livro de Daniel é visto como o livro do Apocalipse da Antiga Aliança, né? Quase impossível entrar na seletiva página de Daniel e não observar que ele faz uma conexão com o livro do Apocalipse, porque são 2 livros de escatologia de grande apreciação por todos que amam a área da escatologia. Escatologia no grego é escato, que traduzido é último, ou seja, doutrina das últimas coisas. Então Daniel, ele fala da 70ª semana, que o príncipe, esse príncipe aqui, que é o anticristo, o que ele vai fazer, pastor? Ele vai fazer uma aliança com muitos por uma semana de anos, que são quantos? 7 anos. Agora eu quero que você pare, pense, tome por uma linha de raciocínio comigo. Para o anticristo fazer aliança, ele deve estar governando. Por isso que o texto diz
que é o príncipe que vai fazer a aliança. Ele já estará no governo. Ou seja, ele terá no mínimo que provar sua capacidade de governar e resolver e absorver problemas para poder conquistar a grande parte dos presidentes, dos líderes mundiais e fazer a tal aliança conforme estamos falando. Então a minha pergunta a todos os senhores e as senhoras aqui é uma pergunta inteligente. Eu quero que vocês respondam inteligentemente. A minha pergunta é a seguinte: durante quantos anos ele estará governando antes da aliança? Responda para mim. Se alguém tiver essa resposta, por favor, mande para mim, queridos. Eu não sou o dono da verdade, eu quero saber. Aonde é que você vai encontrar isso? Ninguém sabe, gente. Nós não sabemos, nós não temos essa informação. Então, nesse caso, quem sabe a igreja passe pelo governo do anticristo, mas não passe pela grande tribulação, porque a igreja não vai passar pela grande tribulação. Agora, calma, que eu posso observar e deduzir que já tem gente assustada aí com a minha questão aqui. Aí vamos devagar. Bíblia não é para se mastigar com muita pressa. Eu quero que os senhores analisem o seguinte. Veja bem que o anticristo, queridos, ele tem duas fases de revelação. Eu vou repetir: duas fases de revelação. A primeira é a fase dele como político. Pastor Claudinei Gomes, o que é que ele vai fazer com esta fase da revelação como político? É a fase pela qual ele vai ter que conquistar, que ele vai resolver, que ele vai absorver problemas, ele vai ganhar os líderes mundiais com o olhar pela qual todos ao olhar para ele vai dizer: esse não é um homem comum, ele veio para fazer o que ninguém fez até hoje, certo? Isso aqui você vai ver literalmente ele como cavalo branco, tá? Que aparece no livro de Apocalipse capítulo 6. E lamento, senhoras e senhores, que eu já vi pastores aí, da prateleira de cima, empregar que o cavaleiro branco do Apocalipse 6 não tem nada a ver com o anticristo. Jesus dos crentes, é um absurdo isso. Não sei aonde que estudou essa tal teologia deles. Esse Apocalipse 6 aqui, esse cavalo branco do Apocalipse 6, gente, é o anticristo. Branco fala de paz, é a falsa paz, certo? Que sai para conquistar, que é o cavalo do primeiro selo. Esse cavalo branco é o anticristo, vai fazer o que ninguém fez, vai ganhar a atenção das pessoas e vai ser até idolatrado. Todavia, a segunda revelação dele, do anticristo, será não como líder político, mas como anticristo propriamente dito. Aí sim, aí a igreja não estará mais na terra, tá? Ou seja, aquele que vai querer ser endeusado, ele vai sentar no trono, ele vai querer ser idolatrado, tá? Um grande mestre da escatologia, a quem eu fui muito discipulado por ele, um homem que deixou um exemplo ímpar a ser seguido, saudoso pastor Jackson Rodrigues. Ele chegou a dizer que na era da grande tribulação não vai haver casamento. Será como era, quem sabe, na antiga Grécia, que o homem podia casar com quantas mulheres quisesse e desse na telha. As mulheres trabalhavam para tratar dele. O dia que ele morresse, as mulheres eram enterradas vivas do lado dele. Se você pegar Daniel capítulo 11, a Bíblia notifica dizendo que o anticristo não gosta de mulher. Ele é um rei desmoralizado, tá? Desmoralizado. Um outro estudo, eu vou entrar um pouco mais fundo sobre isso aqui, tá? Então, esta fase aqui ele vai querer ser endeusado, idolatrado. Não vai haver a igreja A, a igreja B, placa de igreja C, nada disso. Ele vai sentar no trono e a única forma de crença será a idolatria, né? De idolatrar, adorar ele, o anticristo, tá? Que vai o quê? Lutar contra o culto. Ele vai lutar contra Deus, ele vai lutar contra Israel. E isso se dará depois dos 3 anos e meio da aliança, tá? Que será na metade do período da aliança, onde ele vai
quebrar a aliança, aí sim, aí ele surge como um grande semideus, como anticristo. Por isso que a palavra é anticristo, contrário ao verdadeiro Cristo, né? Ele é contrário à família, enfim, o iníquo, o homem do pecado, filho da perdição, tá? O homem de uma capacidade mental poderosa e personalizada pelo diabo. A Bíblia diz que a besta terá poder por 42 meses, né? Que são 3 anos e meio. Apocalipse 13, a Bíblia fala desta besta que sobe do mar. E é bom lembrar a todos os senhores que mar aqui em Apocalipse 13 não tem nada a ver com água, não tem nada a ver com mar de Oceano Índico, Pacífico, Atlântico, nada disso, né? Mar aqui fala de povos, nações, línguas e etnia. Todos devem saber, tanto quanto eu, que a força de um boi está na onde, gente? Está no chifre. Sim ou não? Eu sou um tanto meio rurícola e sei perfeitamente que a força de um boi, né, ou de um touro, está no chifre. Então, quando você olha para 10 chifres aqui no texto de Apocalipse 3, representa 10 países fortes que vai se aliar à bandeira do anticristo. Então, hoje você nota, por exemplo, né, o computador chamado computador mãe, né, de um dos computadores mais poderosos do mundo, da cidade de Bruxelas, né, com capacidade de fazer 235 milhões de cálculos por segundo, está em Bruxelas. Eu não vou nem ter condições de tempo aqui de falar para você relacionado à questão da Europa, né? O euro é uma moeda fortíssima no planeta hoje, que é titularizada como moeda mundial, e tudo se encaminha para que o palco do anticristo já esteja montado. As coisas estão caminhando aceleradamente de forma que Jesus está às portas de arrebatar a igreja mesmo, né? Então o período do governo do anticristo, gente, ele será longo. Nós não sabemos exatamente quanto tempo, né, a começar antes de fazer essa aliança, tá? Quero que os senhores entendam e compreendam que a coisa está praticamente montada, né? A gente caminha numa perspectiva que nós não temos mais nada a não observar que a Bíblia fala de 153 sinais apologéticos, proféticos, que todos se cumpriram. Agora é bom lembrar aqui, né, que o período dele, do anticristo, propriamente dito, será de 3 anos e meio, 42 meses, tá? De acordo com Apocalipse 13. E é bom lembrar também, todos os senhores, que nesse período, nós, a igreja salva, redimida pelo sangue de Cristo, não estará na terra. Então ela não passará pela grande tribulação. Nós não estaremos na grande tribulação. Todavia, possivelmente passaremos pelo início do seu governo, de acordo com o que Paulo disse em 2 Tessalonicenses capítulo 2, né? E é bom lembrar, depois eu quero até que os senhores leiam com muita atenção esses textos aqui, porque aí fica muito mais completo, memorizado, enfim. O estudo tem que ter base naquilo que a gente deixa aqui, e você pega a Bíblia, lê e confere depois, tá? E antes de encerrar aqui, eu vou deixar aqui uma informação, tá? Informação precisa aqui que, embora sendo forte, tá? Eu tenho que dizer que eu li um livro onde o autor, se apoiando em grandes bibliotecas norte-americanas, chegou a dizer que muitos ditadores que já permeou pela terra, como Adolf Hitler, que odiava negro, odiava pobre, odiava judeus, mais de 6 milhões de judeus mortos, né? Saddam Hussein, que mandava cortar a língua e de quem falava mal dele, e a orelha de quem dava ouvido a fofoca acerca dele no Iraque, no líder iraquiano terrível, e muitos outros que já apareceram e permeou pela terra. Eles são considerados verdadeiros bebezinhos inofensivos perto do anticristo que está por vir, gente, tá? Então, é bom lembrar que a salvação, ela está batendo a sua porta, tá? É bom lembrar a todos vocês que quando a gente fala essa dispensação pela qual
É um tempo de oportunidade que Deus deu, delegou, facultou, ortogou e dispensou cada um de nós outros. Hoje estamos na dispensação da graça. Graça porque Ele pagou há mais de 2000 anos passado. Então não queira você experimentar o que está por vir após essa dispensação se fechar, como foi fechada a porta da arca. E aí lamento dizer que todos que esmurraram pelo lado de fora tiveram que pagar, certo? O preço por não adentrar pelos caminhos da obediência. O evangelho está sendo pregado, e pregue a tempo e fora de tempo, porque nós estamos observando que logo, logo o Filho do Homem vai aparecer sobre as nuvens. Cristo vai arrebatar a igreja. Arrebatamento vem do verbo arrebatar, que significa tirar com violência, veemência, rapidez, e não é para menos que a Bíblia compara isso a um relâmpago que sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, e nós vamos embora da terra. Abro um parênteses aqui, encerrando, dizendo a todos os senhores: para o céu não vai quem canta, quem toca, quem prega, ou quem tem 90 dom, quem tem um diz mais alto, nada disso. Tem gente com a vida suja, a vida podre aí pregando. Eu conheço um punhado de picareta, sem vergonha aí pregando. Não sei para qual céu vai. Sem santidade ninguém verá Deus. Para o céu só entra, só vai ser arrebatado os que estão afinados no diapasão da graça do Todo-Poderoso. Tá bom? Gente, que Deus abençoe a todos vocês. Espero que esses 20 e poucos minutos aqui, no decorrer das palavras deitadas em letra a todos os senhores, aqueça a sua alma, o seu coração, o seu espírito, e até domingo que vem, com mais uma manhã teológica com um tema diferente. Deus abençoe a todos vocês. Vou deixar aqui o meu contato por muita gente pelo Brasil fora que nos procura, tá bom? Meu telefone, meu WhatsApp é 0 operadora 12 981 26 16 30. Continue nos presenteando com vossas intercessões, tá bom? Um beijo no coração. Deus abençoe a todos vocês em Cristo Jesus.